Nós temos o pecado, é o assunto da nossa quarta aula, o pecado. A gente é bem familiarizado com essa palavrinha, né? O que é o pecado? Qual a sua origem? Herdamos de Adão o pecado? Então, a gente vai tentar, né, como a gente sempre faz nas aulas, nós vamos tentar responder, né, essas três perguntas aí. O que é o pecado? Qual a origem do pecado? E se herdamos de Adão o pecado? Sim, né, nessa última aí não há dúvida sobre isso, né? As polêmicas maiores é qual é a origem do pecado e aquela questão do pecado que não tem perdão. Mas nós vamos deixar isso lá para frente. Pode abrir aí, Daniel. Pastor, falei ontem mesmo sobre pecado com a criançada lá na escolinha. Ah, Falei sobre o cego Bartimeu, aí falei pra eles, assim como nós, ele também era pecador. E mesmo assim, Deus ouviu e viu a fé e a confiança que ele teve. A criançada gostar da aula. Aline, olha, eu digo para vocês, né, aqui para o Javier, para o Pedrinho, para a Matheus, o André, o Luiz, o Daniel, né, uma das coisas mais maravilhosas que eu posso falar, olhando para trás, assim, da minha vida espiritual, é o meu contato com a minha professora de escola dominical quando criança, a irmã Mariazinha, e depois poder trabalhar com as crianças. E olha, para mim, não abro mão de trabalhar com essas crianças, e quando a gente alcança um coração ali pequenininho, um coração infante, é uma bênção muito grande. Então, eu tenho orado, né, para Deus abençoar o nosso trabalho aqui, e peço a Deus que abençoe todos os irmãos que estão trabalhando com crianças. E estão acontecendo coisas maravilhosas, né? Muitas igrejas voltaram a trabalhar com as crianças, especialmente esse ano. Nossa igreja em Veracruz, nossa igreja em Mesquita está querendo voltar. A gente, no sábado, né, o Luiz e o André, né, pertencem para a mesma igreja, mas depois da pandemia, nós conseguimos o nosso maior número de crianças, porque eu trabalho lá é sábado à tarde, e a gente conseguiu 34 crianças. Então, a gente está todo feliz ali no Jardim Morumbi. Gente, eu gosto demais. Mas vamos lá. A definição de pecado. O que é pecado? Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, né? Então, quando a gente abre a Bíblia, e você pode abrir a Bíblia comigo, né? No livro de 1 João, no capítulo 3, e no versículo 4. 1 João, capítulo 3, e versículo 4. O que nós temos aí? O seguinte: qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Por quê? Porque o pecado é iniquidade ou uma transgressão. Então, meus irmãos, pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus. Inclui não só atos individuais, como roubar, como mentir, como cometer um homicídio, né? Mas também atitude contrária àquilo que Deus exige de nós. Percebemos isso já nos 10 mandamentos, que não só proíbem ações pecaminosas, mas também atitudes errôneas. Não cobiçar a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. E aqui Deus especifica que o desejo de roubar ou cometer um adultério é também pecado aos olhos dele. O Sermão da Montanha também proíbe atitudes como a ira, ou a luxúria, e Paulo arrola, né? Ele menciona atitudes como o ciúmes, a raiva, o egoísmo, entre as obras da carne opostas aos desejos do espírito. A ideia de que a essência do pecado é o egoísmo é uma definição insatisfatória, principalmente quando nós consideramos o pecado de uma forma geral dentro da Bíblia. Então, assim, meus irmãos, o que é pecado, né? A nossa aula de Romanos, no capítulo 2, nessa semana mesmo, aqui em Marília, a gente falou muito sobre o censor que Deus ele colocou no ser humano. Como assim, pastor?
O ser humano, assim como, né, com bons equipamentos, eu comprei há muito tempo atrás, né, eu fiquei com esse carro 11 anos, mas eu comprei um Corolla daqueles japoneses, aqueles primeiros que saiu, era baratinho na época, ninguém queria mais, aí eu acabei comprando, as peças dele é ruim de achar, que só vendo, mas também não quebrava, né, e fiquei bastante tempo com aquele carro. E o interessante daquele carro é que ele tinha sensor para tudo quanto é lado. É sensor disso, é sensor daquilo, é sensor do outro, né? E aí, então, qualquer coisinha que acontecia naquele carro, acendia uma, uma luzinha amarela lá, dizendo, olha, cuidado, né? Tem alguma coisa errada com o seu carro. Aí eu me acostumei tanto com aqueles sensores, que eu ia lá, né? E apertava dois fiozinhos e achava o código, né? Achava o código e através daquele código que o próprio carro falava, eu ia lá e sozinho conseguia consertar o carro. Então, assim, o carro que eu mais virei mecânico dele, né, na verdade, foi eletricista, né? Foi aquele Corolinha preto que eu tive, por causa dos sensores, né? O ser humano, ele tem um sensor, que é a consciência. É aquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 2, versículo 15. Ou ela vai tocar na nossa mente, assim, né, no nosso coração, no nosso pensamento, eu estou certo, eu estou errado. Ou ela vai condenar, ou ela vai fazer o quê? Ou ela vai nos inocentar. E por que que tem esse sensor? Justamente por causa do pecado. Veja, irmãos, que quando Deus criou o homem, ele criou o homem sem pecado. Ele criou o homem sem pecado, dizendo, olha, se você pecar, né, se você comer lá daquele fruto lá, então você vai morrer. Agora, quem é que disse que ele estava morto? A palavra de Deus. Pelo próprio Deus disse isso. Mas quando Deus criou o homem, então colocou nele esse sensor. E é por isso, meus irmãos, que Deus avisou que ele ia morrer. Mas Deus não mandou que ele se escondesse atrás das árvores. Deus não mandou que ele ficasse se omitindo depois que ele pecou, dando desculpas esfarrapadas. Deus não mandou, não falou nada sobre ficar nu, né? E ter que fazer folhas de fios para tampar a nudez. E como é que ele descobriu tudo isso? Por causa desse sensor que Deus colocou no ser humano, que é a sua consciência. Agora, quando a gente fala assim de definição de pecado, e deixar de se conformar à lei moral de Deus, é porque cada ser humano ele tem a lei moral ou a lei natural que Deus deu e colocou ali na sua consciência, no seu coração, nos seus pensamentos. Então, o ser humano, ele sabe que ele é um pecador. Ele sabe que ele está errado. Ele sabe que ele não deveria ter feito aquilo lá. E quando a gente fala aqui, essa definição primária, aqui em cima, né? Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus. Veja, irmãos, é uma definição maravilhosa. Por quê? Porque pecado é quando a minha consciência, né, ela realmente, ela olha que você não está certo aí, você está errado. Fica imaginando, só o povo de Israel, no mundo antigo, tinha a Torá, tinha a lei. Nenhuma outra nação tinha a lei, tinha a Torá. Mas o apóstolo Paulo fala, olha, você que sem lei pecou, você está condenado. Você que com lei pecou, você está condenado. Então, qual que é a vantagem do judeu, né? Bem, meus irmãos, não tem muita vantagem, né? A não ser de poder receber a palavra e poder ser orientado por ela. Mas em questão de juízo, os judeus vão ser julgados primeiro do que aqueles que não conheciam a palavra. Mas veja só, quem conhece a palavra, que é a Bíblia, quem não conhece a palavra, que é a Bíblia, eles sabem que eles são pecadores transgressores. Reconhecer isso em arrependimento é outra coisa. É por isso que Paulo ele insiste. És indesculpável, ó homem. Olha como ele repete essa palavra, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2. Para concluir, ali no capítulo 3, que todos pecaram, né? Ou seja, nós não temos desculpa. Uma pessoa que não conhece a Bíblia, que não conhece a verdade,
né, que não tem intimidade, meus irmãos, dentro de uma igreja, não tem um relacionamento espiritual, nada disso, ele não tem desculpa, porque ele sabe que ele é um pecador, porque ele não se conforma à lei moral de Deus. Então, lei moral de Deus, essa lei natural, para você ter uma ideia, qualquer pessoa aqui nesse mundo, qualquer pessoa sabe que matar é errado. Qualquer pessoa nesse mundo, com lei, sem lei, né, tendo a Bíblia ou sem a Bíblia, sabe que roubar é errado, que adulterar é errado. As pessoas sabem que ofender um pai e uma mãe é errado. Veja, irmãos, é a lei natural que Deus colocou no nosso coração. Vamos continuar a leitura. Como nós falamos, né, que inclui muitas coisas, né, não é só os 10 mandamentos, que é não, 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 né, é por isso que eu gosto do Sermão da Montanha. Não tem, irmãos, uma mensagem que é mais preciosa para o cristão, não existe. Uma mensagem que possa ser mais edificante para o cristão do que o Sermão da Montanha. Não é à toa que houve tempos na nossa história, a história dos batistas, né? Os batistas que, sabe, aquela origem dos batistas, que depois, né, acabaram se chamando menonita, mas antes disso, eles já tinham, assim, meus irmãos, aquele desejo, né, de fazer aquilo que deve, mas eles decoravam o Sermão da Montanha todinho. Era quase que uma regra ter que decorar o Sermão da Montanha. Porque quando uma pessoa ela se aprofunda no Sermão da Montanha, primeiro, ela realmente ela traz para dentro dela esse sentimento de pecador. E segundo, que ela entende que só pela misericórdia de Deus é que ela não é consumida. E terceiro, ela passa a ter paciência com os pecadores. Veja, então, né, no Sermão da Montanha, porque na lei você encontra assim, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Mas é no Sermão da Montanha que se aprofunda o 10º mandamento. Só de você cobiçar aqueles pensamentos, como Paulo fala no final do capítulo 1 de Romanos, né, o pensamento perverso. Bem, ninguém está vendo isso, ninguém imagina o que está na nossa mente, o que está no nosso coração. Mas Deus sabe quão corrupto é o nosso coração, quão pecador é o nosso coração. Por isso, no Sermão da Montanha, Jesus ele toca tanto nesse assunto, dessa questão interior, né? Olha, ouviste o que foi dito pelos antigos, não matarás. Aí Jesus fala, olha, só de você falar raca, só de você querer o mal do seu próximo, desejar a morte do seu próximo, ficar xingando ele, você já está cometendo um homicídio. Irmãos, isso é pesado. Não é só pesado, isso é muito profundo, porque isso mostra a realidade do pecado no ser humano. Porque quando a gente lê, fala assim, ó, o pecado é não se conformar à lei moral de Deus. Então, as pessoas, é fácil, né? Até fácil para um fariseu, realmente ele olhar e dizer assim, olha, não sou como esse homem, né? Eu não matei, não roubei, não adulterei, né? Dou meu dízimo, tá? Então, eu não sou como esse homem aqui. Para ele era fácil. O difícil é olhar para Deus e dizer assim, eu sou como Deus. Não podia ser uma coisa dessa. Ou olhar para Deus e dizer assim, Senhor, o Senhor me conhece por dentro. O Senhor sabe que eu sou melhor que esse que está do meu lado. Quem é que na sua consciência pode dizer uma coisa dessa? Então, meus irmãos, falar do que eu não fiz com os outros vendo é até fácil. Mas falar o que eu faço quando ninguém está vendo é muito difícil. E pecado também é aquele desejo de roubar, o desejo de matar, o desejo de cometer adultério, o desejo de mentir, o desejo de brigar, de ofender, né? Então, isso também é pecado. Portanto, aquela ideia, né, de que a essência do pecado é o egoísmo também não é forte isso é fraco, tá?
não é uma questão que pode-se dizer assim, isso é uma boa definição, ou uma definição completa. Não é. Principalmente quando a gente olha para a Bíblia, né, e considera o pecado segundo a palavra de Deus. Continua aí, meu irmão. A origem do pecado. Da onde veio o pecado, né? Será que foi lá no capítulo 3 de Gênesis? Ou foi antes, né? Onde aconteceu o pecado, o primeiro, né? A sua origem? Então, alguns alegam uma geração espontânea do pecado, que o mal apareceu sem que ninguém o trouxesse à existência. Se isso é verdadeiro, então não podemos saber se um dia ele vai ser vencido. De repente, bum, apareceu o pecado, né? E de repente, bum, o pecado vai poder ir embora também? Calma lá, né? Veja que interessante, né? Dizer assim que houve uma aparição espontânea é a mesma coisa que dizer que nós não sabemos como é que esse trem vai embora, como é que se vence esse trem aí chamado pecado, né? Então, se ele tem capacidade de vir, se o pecado tem capacidade de existir por si mesmo, como se ele fosse uma pessoa que surge, né? Então, ninguém pode ter controle sobre ele. Além do mais, onde estaria a soberania de Deus que controla todas as coisas? Como é que Deus não pode controlar, então, essa questão? Então, devemos excluir essa ideia dos nossos pensamentos, tá? Outra origem aí, né, que deve ser descartada. Outra alegação é que o pecado vem de Deus, e ele deu origem ao pecado, e que incita os homens a pecar porque injetou neles o germe do mal. Tal ideia não passa de uma heresia e é uma forma barata de tirar do homem a sua própria culpa. Tiago diz que ninguém, ao pecar, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, nunca diga, não, pecado, a origem do pecado é de Deus, porque Deus que criou o mal, né? Então, vai usando um texto completamente isolado, fora de todos os outros contextos da Bíblia, para dizer que Deus criou o pecado. Não, não, né? Então, calma lá. Deus não é a causa positiva dos nossos pecados, no simplificar das questões, a causa última, né? Veja lá, em uma das obras do Jonathan Edwards, há uma ilustração que ajuda bastante na compreensão dessa matéria. A ideia é esta. O dia acontece porque o Sol produz a sua luz e irradia a Terra. A luz é diretamente produzida e dada pelo Sol. O Sol é a causa positiva do dia. Imagine se o Sol se transferisse para outra galáxia. O resultado é que a Terra seria envolta em trevas. Nesse caso, o Sol não seria a causa positiva das trevas, mas a sua causa negativa, a ausência dele. Então, meus irmãos, as trevas não foram produzidas pelo Sol e impostas sobre a Terra, mas foi antes o resultado da Terra sendo deixada como ela é, a sua própria natureza. Porque a Terra criada sem o Sol, sem a luz que Deus deu. Então, meus irmãos, a Terra, dessa forma, ela vai ser só trevas, uma grande escuridão, uma escuridão imensa. Mas você não pode culpar o Sol, né? O Sol foi uma bênção que Deus deu, que quando ele vira do outro lado, com a ausência dele, nós temos a noite. Assim, meus irmãos, dizer que Deus ele criou o pecado, para mim é outra aberração, mas algumas pessoas parece que gostam de insistir nesses assuntos, né? Mas tá bom. Não é insistir no assunto de querer aprender, é insistir nesse assunto para tentar defender esse tipo de ideia. E sendo que nós lemos de Tiago, né? Que Deus, ele não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta, né? Então, usar alguns textos da Bíblia de uma forma errada
prejudica a causa, com certeza prejudica a causa. Pode pular, irmão Daniel. E, a priori, sabemos que Deus é eterno, mas o mal não é. Ele teve um tempo que aconteceu, ou seja, no espaço metafísico, entre as potestades com Satanás e seus anjos, seja na terra, quando Adão e Eva pecaram, houve um tempo quando não havia presença do mal no universo criado. O mal apareceu primeiro no mundo angelical e depois no mundo dos homens. O mal não é eterno. Portanto, ele não existe como rivalizando com o próprio Deus e a sua existência. É o mal, meus irmãos. E é nisso que eu creio, né? O pastor, quando é que apareceu primeiramente o pecado, o mal, nesse mundo aqui que nós vivemos, nesse mundo aqui? Então é Gênesis capítulo 3. Mas antes de Gênesis capítulo 3, por Satanás já está ali no Éden, né? A gente tem que entender, olhando para o livro de Ezequiel e olhando para outros textos da Bíblia, daquela rebelião, daquela rebeldia, né, que houve nesse mundo lá de cima, né, do céu, e nós chamamos de espaço metafísico, uma coisa dessa. Um terço dos anjos. Se, meus irmãos, miríades e miríades e miríades de anjos, aquele desejo de ser como Deus, aquele mal que começou a entrar, né? Então, imagine, ali é o começo do mal. O começo do mal, então, primeiro, entre esse mundo metafísico com os anjos, liderado, é claro, por Satanás, e depois, num espaço dentro do tempo, aí sim, num espaço em que tem dia e noite, num espaço em que tem manhã e tarde, isso foi no Éden, tá? Mas antes desse tempo, desse dia e noite, lá, meus irmãos, nessa eternidade, né? Esse cordão da eternidade, teve um ponto dessa rebelião aí de Satanás e o seu séquito, né? Esses demônios perversos, fico imaginando, seguindo a Satanás. Se eles seguiram a Satanás é porque eles acreditavam, assim, numa vitória do mal, né? E, de alguma forma, eles poderiam mesmo desafiar o Deus eterno. Então, quando Deus diz que cria o mal, ele está aceitando a responsabilidade pela presença do mal, porque nada foge dele, só isso, no meio da sua criação. Ao criar um mundo inanimado e animado, Deus o fez pela sua própria palavra. Continua aí, Daniel. Né? Em alguns casos, além da palavra, ele usou o pó da terra para criar os seres vivos, e esse mesmo pó foi usado de forma diferente para criar o homem, no caso, fazendo uso da sua própria mão. Ao criar a mulher, Deus usou a costela do homem que havia criado, definindo assim o quê? Meios diferentes na criação. Com certeza, o pecado veio ao mundo com a permissão de Deus. Não há dúvida disso, né? Mas ele não incitou esse mal. Tanto anjos como o próprio Adão e Eva são seres racionais. Eles agiram livremente, isto é, sem compulsão exterior alguma, apenas levados pelos seus desejos e conveniências, apesar de serem incompreensivelmente nascidos numa natureza santa com a qual foram criados. Então, irmãos, nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. E para nós é mais fácil imaginar o mal, imaginar o pecado. Agora, difícil é imaginar o pecado em seres que foram criados sem pecado, como os próprios anjos que decaíram, ou, no caso, Adão e Eva, que também caíram. Aí fica mais difícil, né, você entender essa questão do pecado. Como é que eles foram permitir isso, né? Não, quem permitiu foi Deus. Melhor falar assim, que eles cometeram esse mal. Então, Deus permitiu que o mal fosse originado quando Lúcifer e outros anjos se rebelassem contra ele. E, da mesma forma, permitiu que Adão e Eva comessem o fruto proibido. É a mesma coisa. O que aconteceu com Adão e Eva é o que aconteceu com os anjos. O que aconteceu com os anjos aconteceu com Adão e Eva. Ou seja, Deus permitiu.
Deus permitiu. E não é assim, meus irmãos, na nossa vida também. Quando Deus permite o nosso andar e nossas escolhas, às vezes nós escolhemos tragicamente. E aí nós temos que pagar por essas tragédias, essas escolhas trágicas. E o pagamento a gente nem quer pagar, a gente acha que não tem condições de pagar, e não tem mesmo, coisa nenhuma para pagar. É aí que recorremos à misericórdia de Deus. Então, olha, Deus permitiu que o mal fosse originado quando Lúcifer e outros anjos se rebelassem contra ele, da mesma forma que ele permitiu que Adão e Eva também se rebelassem contra a sua palavra. Rebelião. Primeiro rebelde é o diabo. E aí foi seguido por muitos rebeldes, que é os anjos decaídos. E depois, meus irmãos, a Eva e o Adão também se rebelaram. E por isso também caíram. Mas foi Deus que os incitou? Não, né? Foi Deus que mandou que se rebelassem ao seu comando ou comessem o fruto da árvore proibida? Não. Tiago diz que cada um é tentado e atraído pelas suas próprias concupiscências, seus próprios desejos. Nos dois casos, seja com os anjos decaídos, seja com o primeiro casal, o que a gente vê é o quê? Desobediência aos limites do que é possível à criatura quando pré-ordenados por Deus. E quando você lê sobre o próprio Satanás na Bíblia, o diabo, ele foi criado como um anjo de luz, né? Perfeito eras, até que se encontrou o pecado em ti. Aquele texto é muito interessante, né? Porque Deus tinha um propósito com ele também, assim como tinha com Adão e Eva. E houve uma rebelião. O inimigo, hoje, nosso inimigo, Satanás, ele se rebelou contra a palavra de Deus. Ele disse, não vou ouvir isso, não, né? E queria sentar no trono de Deus, tirar Deus de lá, expulsar Deus de lá, dentro desse mundo espiritual. Mas se você for ver, a mesma coisa aconteceu com Adão e a Eva. Quando Satanás olha e fala, olha, você comeu, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. O bem eles já conheciam, ainda que não podia compreender, porque não conhecia, meus irmãos, o mal. Mas Deus já tinha falado para eles. Por isso, aquela rebelião contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, seja com os anjos, seja com os homens. Né? Continuando aí, Satanás, ele quis o trono de Deus. E os anjos que o seguiram, de certa forma, viram nisso uma possibilidade, daquilo que a gente falou. Então, quando Satanás ele se levanta para tentar sentar no trono de Deus, houve uma expectativa nesse mundo angelical que um terço deles se rebelaram junto com o inimigo, né? Nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, que é Satanás. Então, ele quis, os anjos seguiram, né? O primeiro casal também quis ser como Deus, e tal investimento mostra uma inconformação à lei moral de Deus. É o descontentamento. Pastor, a origem do pecado é o egoísmo, né? É uma das origens, não é a única origem. Mas veja o descontentamento, por exemplo. Irmãos, veja só, por que o diabo caiu, né? Por que o diabo, o Satanás caiu? Ele estava numa posição ali privilegiada, mas o homem também estava. O Adão e a Eva estavam numa posição privilegiadíssima, né? Mas eles, assim, eles não guardaram o estado deles. É Judas, né, que fala que não guardaram o seu estado. E o homem também não guardou. Mas por que não guardou? Aí eu vejo, assim, essa palavra, né?
o descontentamento. A gente não está contente com aquilo que Deus tem proposto para nós, tem feito na nossa vida. E esse descontentamento, veja o povo de Israel saindo lá, recebendo o maná, o pão que veio do céu, e a forma que eles trataram o maná, essa coisa, né, esse grude aqui, estamos cansados, enfadados do maná. Como o contentamento, meus irmãos, nos destrói. Perdão, do descontentamento. De ver a vida de Sansão. Sansão, ele perde os seus olhos, ele perde a razão, ele perde a sua vida por descontentamento. O próprio pai orientando ele: meu filho, não tem entre as filhas de Israel uma pessoa para você casar, você tem que ir lá, né? Olha a falta de contentamento com aquilo que Deus tem, com aquilo que Deus dá. Veja só, é terrível, é terrível. Então, o primeiro casal, ele quis ser como Deus, e tal investimento mostra uma inconformação à lei moral de Deus. Essa, sem dúvida, é não apenas a definição, mas a origem do mal, né? Por isso, meus irmãos, calma aí, deixa eu só dar um recado aqui, que tem uma pessoa me ligando, eu vou avisar essa pessoa que eu estou em aula, né? E ela não sabe que eu estou em aula, né? Ela não sabe. Agora sim, né? E então o primeiro casal também quis ser como Deus, e tal investimento mostra uma inconformação à lei moral de Deus, né? Então você, meus irmãos, você lembre disso, né? Aquela primeira definição do pecado é uma inconformação à lei moral de Deus. Vamos continuar aí, o nosso querido irmão. A doutrina do pecado é herdado, né? Eu herdei o pecado, herdei sim, né? E, por exemplo, tem duas coisas que a gente deve ver nessa doutrina do pecado herdado. É a culpa herdada, né? Vamos ver aqui primeiro a culpa herdada. Nós somos considerados culpados por causa do pecado do Adão. Por que eu tenho que pagar por uma coisa que eu não fiz? Não, calma lá. Você fez. Você está dando qual desculpa? Quando você começa a reclamar que você, né, não é culpado porque Adão que pecou e você não, você já está reclamando, você já está descontente, você já pecou 1 milhão de vezes, né? E vai reclamar do Adão, né? Mas essa aqui é a questão da natureza humana. Então, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Por um veio o pecado, pelo pecado a morte, logo todos pecaram. Então, meus irmãos, é assim que Deus resume na Bíblia a culpa herdada, né? A herança da culpa. O Adão pecou, ele era o representante da humanidade, então todos pecaram, né? A conclusão a tirar desses versículos é que todos os membros da raça humana estavam representados por Adão no tempo da provação no Jardim do Éden. Então, ele era o nosso representante legal, estava ali, né, para representar toda a raça humana, porque ele era a própria raça humana. De certa forma, irmãos, todos somos filhos de Adão, né? Então, ele pecou, logo todos nós somos pecadores, carregamos a culpa, a herança da culpa, e também, meus irmãos, como representante nosso, o Adão, ele pecou, e Deus nos considerou culpados tanto quanto Adão. Para alguns, isso é injusto, afinal, foi Adão que pecou. Olha como é que o homem no nosso jargão popular, dá uma de mané, né? O homem, ele quer sempre dar uma desculpa. E os que assim dizem, né, se esquecem de que só Jesus Cristo morreu na cruz, pela sua justiça.
perdão, e pela sua justiça, todos que desejam podem se fazer justos diante de Deus. Isso aqui ninguém questiona, né? Mérito, por exemplo, né? Ninguém fica brigando. Ah, eu também queria pagar os meus pecados lá na cruz. Não, não. Mas reclama da culpa herdada do Adão. E não tem nada a dizer de reclamar do perdão, correto? Da justiça que vem lá da cruz, lá do Calvário. E por um só que morreu, e aí, meus irmãos, desse um é dado o perdão para quem crê. Daí ninguém reclama, mas reclama do pecado herdado do Adão. E aí também temos a corrupção herdada, não somente o pecado, mas existe no ser humano essa corrupção, uma natureza corrupta. Irmãos, o homem, a Bíblia fala que a criança entregue a si mesma, sabe como é que é, né? É um arraso. Deixa a criança sozinha, entrega a si mesmo, desobediente, bocuda, sabe? Às vezes violenta e coisa e tal. Então, aqui, a natureza humana, ela é pecaminosa e é uma das heranças que recebemos lá do Adão também, né? É a corrupção herdada. Essa corrupção, ela é física, ela é emocional, ela é espiritual, é uma corrupção completa, né? E cada vez que a gente vai entendendo mais a palavra de Deus, mais a gente consegue perceber a grandeza dessa corrupção no ser humano. A que estado chega o ser humano? Como o ser humano consegue ser sempre pior do que a gente imagina? Que é isso senão a corrupção humana? Que é isso senão o que fala lá o profeta Isaías? Olha, eu estou doente, da cabeça até os pés. É uma chaga aberta, podre, que não foi espremida, que não foi ungida com óleo. Esse sou eu. Né? E a tendência, meus irmãos, não é melhorar por mim mesmo, é piorar. Só há uma melhora quando Cristo entra. Então, quando Cristo entra, nós somos salvos para as boas obras, nós somos salvos e começamos um processo de regeneração, né, e santificação, ainda que existe a regeneração e a santificação dentro da eternidade, que já nos é dada de presente, mas, humanamente, nós começamos esse processo. E é a vontade de Deus que a gente fique mais parecido com Jesus, mas sem a salvação, sem a palavra da verdade, a tendência, meus irmãos, do ser humano é fazer coisas horríveis, horríveis, horríveis. Eu estava vendo algumas notícias, né, da Coreia do Norte. Eu não sabia, mas eu estava vendo assim que a Coreia do Norte ela está praticando as mesmas coisas que o Hitler praticava. Tipo assim, de começar a abrir cabeça de gênios para ver o que tem de igual ou diferente. Eu não sabia disso, eu li isso aí faz pouco tempo, né? De pegar uma criança que tem alguma deficiência, ou, ou se tem uma tendência para o nanismo, para a pequenez, já são mortas essas crianças, e as mães, primeiramente, elas são presas para serem violentadas, depois elas também são mortas. Veja aonde pode chegar a maldade do ser humano, de poder inventar uma bomba que mata um monte de gente ao mesmo tempo. Que coisa, né? E tudo isso em nome da liberdade. É triste, mas isso é a corrupção humana. Quando você olha e você não é... Falar de Deus está errado. Mas falar qualquer coisa imunda está certo. Essa é a corrupção humana. É desse jeito. Veja, irmãos, vamos continuar aqui, né? Além da culpa legal que Deus nos imputa por causa do pecado do Adão, também herdamos uma natureza pecaminosa
como consequência do pecado dele. O Davi disse: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Nossa natureza inclui a disposição ao pecado. Olha, nossa natureza inclui a disposição ao pecado. Somos propensos a cometer pecado, não a fazer a coisa certa. É só pela misericórdia de Deus que a gente consegue fazer. E há uma luta, como Paulo disse, o espírito luta contra a carne luta contra o espírito, para que não façais o que quereis. E quando você olha aquela lista do fruto do espírito e compara com aquela lista das obras infrutuosas das trevas, as obras da carne, você se surpreende de como você é tão mais próximo da lista ruim, da lista das obras da carne, e quão difícil é conseguir uma mansidão, por exemplo, um domínio próprio, por exemplo, amar todas as pessoas, sentir essa paz que vem de Deus, ter a alegria do Espírito Santo. Veja como é difícil. Por quê? Porque nós temos uma inclinação para o pecado. É a corrupção da natureza humana. Isso na questão emocional, na questão de pensamentos, do coração, sem contar a corrupção física. O nenê, ele nasce, e ele já nasce bonito. Aquela criança, meus irmãos, você vê, perfeitinha, né? Um rostinho lindo, os pezinhos e tal, né? Coisa linda de ver. E, de repente, vai criando uma idade, olha, já estou aqui com 53 anos, eu estou a puro ruga e birruga, né? Então, só vou piorar, não tem jeito, a tendência é só piorar, né? É a corrupção humana escancarada aos nossos olhos. Então, nós herdamos a corrupção também. Tanto que Paulo pode afirmar que antes de sermos cristãos, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Prova disso é que as crianças não precisam ser ensinadas a fazer coisas erradas. Descobrem por si mesmos. Você não ensina coisa errada para a criança, ela aprende sozinha e sabe que está errada. O que nós, pais, temos de ensinar-lhes é agir correto, criando-as na disciplina e na admoestação do Senhor. É a tendência do homem fazer o que Deus proíbe e deixar de fazer o que Deus manda. Continue, meu querido irmãozinho Daniel. Portanto, a nossa depravação é total. Não é certo dizer que algumas partes de nós não são pecaminosas. Mentira. Desde da cabeça até a planta dos pés. É pecaminosidade. Não é certo dizer, então, que algumas partes de nós não são pecaminosas. Cada parte do nosso corpo está maculada com o pecado. O intelecto, as emoções, os desejos, o coração, nossos objetivos, os motivos, o corpo físico. Paulo diz assim, olha, sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então, como é que eu vou contra a palavra de Deus? Como é que eu vou contra o que Deus diz? Deus está falando, olha, eu sei. Paulo falou, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, esse meu ser aqui, o Gilberto, não habita bem nenhum. Como é que eu posso olhar para outro ser humano e dizer que eu sou melhor que ele? Não posso. Eu posso dizer, pela graça eu sou salvo, mediante a fé. Isso não vem de mim, é um presente de Deus. Não por obras, para que eu não me glorie. É o que eu posso dizer. Além disso, não podemos agradar a Deus por nós mesmos. Nós não podemos agradar a Deus por nós mesmos. Todas as pessoas são pecadoras diante de Deus. É o que chamamos de pecaminosidade universal da humanidade, depravação total. Não, pastor, isso aí é uma questão, como é que fala, que eles falam, né? Isso aí é calvinista. Não é calvinista, não. Você acha que só porque os calvinistas falam da depravação total, não existe? Tem coisas que os calvinistas dizem que é verdade. E tem coisas que os arminianos dizem que é verdade também.
é que um fica brigando com o outro e esquece que existe verdade entre os dois, né? Seria bom se eles parassem de justificar algumas coisas e ficassem só com aquilo que é comum entre eles. Aí ficava bom, né? Então, irmãos, todas as pessoas, elas são pecadoras diante de Deus. É o que chamamos de pecaminosidade universal da humanidade. Paulo tece uma extensa argumentação em Romanos 1, 18, 3 a 20, mostrando que todas as pessoas, tanto judeus como gregos, apresentam-se culpados perante Deus. Não há justo, nenhum sequer. Como Paulo diz, olha, és indesculpável, ó homem, quem quer que sejas, que condena a outro, porque você se torna culpado, porque você também os comete. Olha, ninguém nesse mundo pode dizer, não, eu não sou um pecador, ou eu não sou um pecador como aquele. Quem disse isso foi aquele homem que não foi justificado para casa. Eu não sou como os demais homens. Queridos irmãos, lamento em dizer, nós somos como os demais homens. A diferença entre nós é a, a salvação, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É a única coisa que nos faz diferente de qualquer pessoa. É Cristo. É a salvação que nós encontramos em Jesus. Pode continuar, meu irmão. Existe graus de pecado? Não e sim, né? Não existe quanto à pena, mas sim em relação às consequências, meus irmãos, né? Quanto à culpa legal, qualquer pecado, mesmo aquilo que nos pareça leve, torna-nos legalmente culpados perante Deus e, portanto, digno de castigo eterno. Paulo disse que o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Tiago afirma que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, ele está culpado de todos. Ninguém guarda a lei. Pelas obras da lei, nenhuma alma será salva, diz o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, né, quanto à culpa legal, olha assim, ninguém vai ser justificado, né? Todos são pecadores. Ah, mas eu só peguei daquele fruto daquela árvore, a única coisa que eu fiz, Deus sabe, né? Mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, nunca, né? Nunca... É pecado. Quem comete um pecado se torna culpado de todos. Agora, quanto às consequências na vida e no relacionamento com Deus, é diferente, né? Aí não é não, é sim, tá certo? Uns são piores que os outros, pois trazem consequências mais danosas para nós e para os outros. E no tocante ao relacionamento com Deus, provocam um enorme desprazer, gerando ruptura na nossa comunhão com Deus. Então, meus irmãos, as consequências do pecado nos atingem as pessoas que estão ao nosso redor, atinge a nossa comunhão com Deus. As consequências do pecado é terrível na vida do crente. Termos como tão grande pecado, ou maiores abominações, revelam que alguns pecados são mais graves que os outros para nossas vidas. Não vou a um tribunal humano por cobiçar a mulher do meu próximo, mas eu irei a um tribunal se eu matar uma pessoa. Eu vou no tribunal humano, quer dizer que no tribunal humano tem essa diferença, mas no tribunal diante de Deus, quanto à culpa legal, você é um pecador, não tem diferença de ser pequeno ou grande. Mas a nossa vida aqui, a vida que nós vivemos dia a dia, diante de Deus e diante dos homens, então as consequências, elas existem sim, né? Estava dizendo para a nossa escola dominical. Seguinte diferença, nós não devemos julgar o coração de ninguém. Quando diz não julgueis para que não sejais julgados, é você não julgar o coração, julgar a personalidade da pessoa. Pessoas gostam muito de falar, fulano não tem caráter. Fulano... Calma, não. Você conhece o coração daquela pessoa? Deus conhece. Mas você pode, sim, julgar os atos daquela pessoa. Você pode olhar e dizer assim, olha, ela agiu covardemente, ela agiu desumanamente, né? Ela agiu
com frieza, com maldade, com horrores, aí você pode, né? Então, você não pode pegar aquela pessoa e julgar o coração dela, porque se você fizer isso, aí você é um Deus, porque quem conhece o coração do ser humano é Deus. Então, temos que ter cuidado com isso, né? Não, não julgueis para que não sejais julgados, né, pastor? Por isso que nunca ninguém deve julgar ninguém. Não, veja só. Olha o que eu estou dizendo. Você não deve julgar o coração daquela pessoa, mas as atitudes de uma pessoa. O mesmo Sermão da Montanha que diz, não julgueis para que não sejais julgados, está escrito que nós devemos estar julgando, sim, aquele ensino errado dos falsos profetas. Por isso, existe um juízo, né? Podemos, sim, fazer algum juízo. O problema é que a gente faz o juízo julgando o ato da pessoa, o coração da pessoa, condenando aquela pessoa, dizendo que aquela pessoa já vai para o inferno, etc. e tal. Até se esquece que a salvação é pela graça. Então, irmãos, eu não vou ao tribunal por cobiçar, mas eu vou a um tribunal por matar, né? Com certeza, alguns pecados trazem enorme dano à nossa pessoa ou à igreja, maculando-as de forma que deixam grandes cicatrizes. Além disso, os pecados cometidos deliberada, repetida e conscientemente, de coração duro, desagradam mais a Deus do que aqueles que cometemos na ignorância e não são repetidos. É porque passa-se do estado pecaminoso para o estado da iniquidade. Então, meus irmãos, a iniquidade tem a ver com o costume de pecar, né? Então, a pessoa não sente o pecado. É por isso que os pecados cometidos deliberada, repetida e conscientemente, de coração duro, eles desagradam mais a Deus do que aqueles pecados que são cometidos na ignorância e que não são repetidos. Além desses, existem os pecados por atrevimento, aqueles que realmente são feitos para afrontar a Deus, ou por arrogância e desdém pelos mandamentos de Deus. Veja só, o Nabucodonosor, ele se levanta e ele está cheio de si, faz uma estátua, coisa e tal, né? E depois, meus irmãos, ele recebe um tombo ali. Por quê? Porque tem um sonho, e o Daniel explica para ele o sonho: olha, rei, o senhor vai se dar mal, mas vou dar um conselho, né? Escuta o que eu estou falando, que eu gosto muito do senhor. O senhor se arrependa do seu mal, já se arrependa, né? E Deus vai ter misericórdia. Mas aí ele foi lá no seu jardim suspenso, e o que ele fez? Oh, a minha Babilônia, que eu fiz para a glória da minha própria beneficência e tal, né? Ou seja, foi deliberada e repetidamente. E mesmo assim, Deus agiu com misericórdia. E ele louvou o Deus do céu, o Deus Altíssimo. Olha que interessante, né? Então, meus irmãos, uma coisa é um recém-nascido em Cristo brigar na rua, outra bem diferente é um pastor experiente sair a vias de fato com alguém. Então, qual que traz mais ibope? Qual que traz mais horrores para a igreja? É claro que é o pastor sempre. É claro que é aquele irmão mais maduro sempre. Então, irmãos, é assim que funciona, né? Não, mas então essa pessoa vai para o inferno e ser pastor. Não, 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 calma, calma. Ele vai sofrer essas consequências. O irmão que conhece a palavra vai sofrer as consequências, mas ele vai continuar sendo um filho de Deus e ele pode continuar sendo usado por Deus. É que o ser humano, além dele só ver o pecado dos outros, ele não tem misericórdia. Ele só tem justiça para o pecado dos outros, né? Para terminar aí essa sessão, o último certamente desagrada mais a Deus e envergonha sua denominação com muito mais gravidade. Agora, vamos lá, Daniel, né? E o pecado imperdoável, né? Jesus, o autor de Hebreus, o apóstolo João, falam claramente de um pecado imperdoável que é para a morte, pelo qual a gente nem deve orar, né? Tem pecado que é para a morte, para isso eu digo que não ore, né? O Jesus dizendo, né, que o pecado do Espírito Santo não tem perdão. Então, que pecado é esse, né? Alguns sustentam que é o pecado da incredulidade que persiste até a hora da morte.
Outros falam que é a rejeição e calúnia especialmente maliciosa, deliberada, a obra do Espírito Santo em seu testemunho de Cristo e na atribuição dessa obra a Satanás. E eu digo para vocês, é a junção disso tudo, né? Com certeza, a última definição parece ser mais perto da verdade, mesmo porque Jesus, ao repreender os fariseus nessa passagem, mostra que eles, primeiro, tinham um claro conhecimento de quem é Cristo, do poder do Espírito Santo que age por meio dele. Aqueles fariseus para os quais Jesus disse, olha, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, né? Então, olha, essas pessoas, elas conheciam a verdade, elas não aceitaram a verdade, elas não se arrependeram, elas não tinham Cristo como Salvador, mas eles tinham conhecimento, porque eles carregavam a Bíblia. Dois, né? Houve uma rejeição deliberada dos fatos sobre Cristo que seus oponentes sabiam ser verdadeiros. Jesus disse, qual de vós me acusa de pecado? Então, eles sabiam que Jesus não era um homem pecador, como eles falavam. E mesmo assim, eles estavam dizendo que Jesus estava operando aqueles sinais pela força de Beelzebul, que era o diabo, que era Satanás. E três, a caluniosa atribuição da obra do Espírito Santo em Cristo ao poder de Satanás. O pecado em si consiste não em duvidar da verdade, nem a pecaminosa negação da verdade, mas em contradizer a verdade contra a convicção da própria mente, contra o esclarecimento da consciência e mesmo contra o veredito do coração. Isso aqui, meus irmãos, eu acho que é bem posto por Berkov, né? Quando ele fala isso, né? Contradizer a verdade contra a convicção da própria mente, contra o esclarecimento da consciência, a consciência está falando, olha, você não está certo, e mesmo contra o veredito do coração. Olha, meus irmãos, o sensor do camarada está funcionando, que é a sua consciência, seus sentimentos estão funcionando, as evidências são claras, mas a pessoa diz assim, eu não quero receber a Cristo como Salvador. Eu sei que algumas pessoas, elas falam assim, pastor, eu queria saber qual é o pecado que a gente não deve orar, qual que é esse pecado, qual que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo, porque será que eu já cometi esse pecado? Olha, eu digo uma coisa para você. O pecado contra o Espírito Santo, essa cláusula excetiva, né? Todo pecado é perdoado, exceto blasfemar contra o Espírito Santo. Eu não acredito que seja uma pessoa que não crê no Espírito Santo. Porque, olha o testemunho de Jeová. Ele não crê no Espírito Santo. Mas quantos testemunhos de Jeová depois entregaram a sua vida para Jesus? Já imaginaram? Agora, pense bem. Uma pessoa que ouve a palavra de Deus, sempre está ouvindo a palavra do Senhor, e de uma forma ou outra os anos vão passando, ele vai dizendo não, vai dizendo não, vai dizendo não, e essa pessoa morre sem Jesus. Para onde ela vai? Ela vai para o inferno. Não é o mesmo lugar que vai essa pessoa que blasfema contra o Espírito Santo. Então eu vejo, meus irmãos, que aquele pecado imperdoável, o próprio fato de uma pessoa sentir o arrependimento no seu coração, mostra que essa pessoa, ela não blasfemou contra o Espírito Santo, como é posto pelo nosso Senhor Jesus Cristo naquele texto. Porque o perdão, ele só pode acontecer quando existe arrependimento. O arrependimento, né, é o fator principal para ter o perdão. E sempre que uma pessoa se arrepender, ela vai ser perdoada. Não importa o pecado que ela cometeu. Essa pessoa ela vai ser perdoada. É uma promessa de Deus. Se você confessar o seu pecado. Deus é fiel e justo para purificar de todo o pecado, de toda a injustiça. Então, enquanto uma pessoa sentir o pecado e se arrepender do pecado, você vê que essa pessoa, ela não pecou contra o Espírito Santo, não blasfemou contra o Espírito Santo.
Porque realmente quem nos convence do pecado, quem nos convence da justiça e do juízo é quem? É o Espírito Santo. Então, meus irmãos, o simples fato de se arrepender em qualquer momento desse mal já mostra que o indivíduo ele não o cometeu. O texto de 1 João 5, 14 e 15 parece estar à parte dos demais. Ali não diz que tal pecado não será perdoado. Né? Aquele caso lá de 1 João não está falando que o pecado não vai ser perdoado, mas que esse pecado leva à morte. Para mim, é uma situação diferente daquela que é mencionada por Jesus. Não são duas coisas iguais, né? Eu não consigo ver as duas coisas iguais aí, não, tá? Então, vamos lembrar disso aí. Acho que agora acabou, né, Daniel? Acabou? Acabou. Perguntas, meus irmãos, estamos aqui para ouvir vocês agora um minutinho aí, né? Tem alguma pergunta? Ninguém vai perguntar. Pastor Gilberto, Sim, irmão Ariane. no caso de Ananias e Safira, eles pecaram contra o Espírito Santo? Não, né? Não. De jeito nenhum. Aquele caso é interessante, né? Aqui ele. Cadê aqui? Capítulo 5, né? Minha luz aqui está tão ruim que eu tenho que trocar essa luz aqui. Meu Deus, né? Diz assim, olha, por que é que entre vós vos consertaste para tentar o Espírito do Senhor, né? Então, meus irmãos, ele estava fazendo tentado pelo mal, caiu no pecado, né? E aí os dois morreram, né? E olha, não vejo. Esses irmãos, eles estão em pecado, uma pessoa que peca, pecado gera morte. Em alguns casos, acontece como Ananias e Safira. Não é verdade? As pessoas podem morrer. Mas quantas vezes as pessoas pecam, e pecam de formas gravíssimas, e não morrem, e são salvas por Jesus, não é? As pessoas salvas. Então, assim, para mim, o Ananias e Safira permitiu que o diabo enchesse o coração deles, né? Como o diabo tem enchido o coração de muitos crentes, e depois vem se arrepender, e acabam não morrendo ali na hora, né? Mas é possível que, às vezes, a pessoa morre na hora, sim, com certeza, né? Pode acontecer, como aconteceu no Novo Testamento. Mas olha o Pedro negou Cristo e não morreu, né? Na hora, né? Ficou vivo muito tempo ainda, né? Mais alguma pergunta? Tá bom. Pessoal, vamos nos despedir, então, da aula, né? Eu agradeço a presença de vocês, do Celso aí, tá? Que eu estou vendo que entrou agora. Agora não, no começo, né? E também aqui nós temos a Aline, o Javier, o Celso. Eu tenho que aprender a colocar todas as pessoas. Esse L aqui é eu, será? É o Luiz, pastor. É o Luiz. Ô, Luiz, é logo você, né, Luiz? E a cruzinha é o Daniel, né? É isso, né? Isso, é eu. É isso aí. Então, tá bom. Então, eu estou aqui. Agora, virou uma casinha inteira, né? Eu só consigo ver quando vira uma casinha inteira. Vão em paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Até segunda, hein, pessoal? Tchau. Segunda, Obrigado, tchau. pastor. Deus abençoe. Até, pastor.